protocolo de cartas precatórias por meio, primeiro, que trata do Google Drive, é a portaria conjunta número 50, de 23 de novembro de 2023. O ato normativo que trata agora sobre as cartas precatórias é a resolução GP número 90, de 7 de novembro de 2023. Já para fazer constar, vai ser editada uma nova resolução para tratar dessas cartas precatórias, mas apenas para corrigir um pequeno equívoco na redação do artigo 7º, parágrafo 1º, para incluir algumas informações que a diretoria de informática solicitou, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, então não vai mudar nada significativamente. Então, a gente já pode usar para essa videoconferência essa resolução atual, a número 90, que não vai trazer qualquer prejuízo. Então, o nosso roteiro aqui, basicamente, eu vou fazer um resumo da resolução da carta precatória, depois da portaria conjunta, falar um pouco sobre o que a gente está pensando sobre o Google Meet, e aí a gente vai abrir para perguntas, para vocês poderem esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem. Durante toda essa minha exposição, tá, vocês podem, utilizando o chat, para encaminhar perguntas também por escrito, que aí já facilita também. Eu, no curso mesmo da minha exposição, eu já posso ir incluindo também as perguntas, as indagações que vocês tiverem, tá? Mas no final também a gente ainda vai abrir também para perguntas ou o que vocês comentarem, o que vocês precisarem, tá? Então, a gente já são agora 13h11, vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo aí até 16 horas, para não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Eu vou aqui, então, compartilhar a minha tela para a gente ir acompanhando diretamente nos atos normativos. Então, pessoal, vamos começar, então, pela resolução GP número 90, que trata das cartas precatórias, né? Em resumo, essa resolução, ela estabelece que agora toda a carta precatória seja encaminhada por uma unidade interna, né, por uma unidade judicial integrante do Poder Judiciário do Maranhão, ou algum órgão externo, outro tribunal, ou um órgão judicial externo, todas essas solicitações, né, de diligências, cumprimento de mandados, cumprimento de decisões judiciais, essas ordens têm que ser encaminhadas via PJE. É uma medida que já é adotada em diversos tribunais, a gente até citou isso aqui nos considerandos, e agora a gente também estabelece da mesma forma, esse procedimento para que a gente uniformize isso e evite a utilização de e-mail, malote digital, para encaminhamento dessas documentações. Uma vez realizado o protocolo dentro do PJE, a gente já otimiza aí o cumprimento das ordens judiciais. Então, basicamente, o que essa resolução trata é disso. A partir do momento que ela entra em vigor, ela já está em vigor, não é mais permitido que as unidades judiciais do Maranhão e nem que as outras unidades judiciais externas encaminhem essas ordens judiciais por meio de malote digital ou e-mail. Agora, a única forma de realizar esse protocolo é diretamente via PJE. O artigo 1º estabelece, então, essa regulamentação. Aqui, o artigo 2º apenas estabelece algumas nomenclaturas. O artigo 3º, então, fala que o recebimento dessas cartas será realizado por intermédio, então, do PJE. Excepcionalmente, quando se tratar de medida urgente envolvendo o direito de ir e vir, a saúde pública e suplementar, busca medidas protetivas, o recebimento poderá ser realizado por meio do sistema
Hermes Digital. Isso aqui, gente, é uma medida que a gente tem que deixar em aberto, né, a possibilidade do malote digital para essas medidas de caráter urgente. Mas, se o sistema está funcionando, se não há qualquer tipo de problema com o PJE, dá para se fazer pelo PJE. Essa aqui é uma medida excepcional, deve ser interpretado sempre caso haja indisponibilidade do PJE ou algo de tão urgente que nem mesmo esse protocolo seja aconselhado. Mas o correto, a regra, é sempre a utilização do PJE, porque o PJE, mesmo nesses casos aqui, ele vai se mostrar, com certeza, muito mais eficiente do que encaminhar por malote digital e fazer com que aquele juízo deprecado tenha que protocolar no PJE. Né? Se o PJE está funcionando, a regra é a aplicação do PJE. Esse artigo, esse parágrafo primeiro, deve ser interpretado no sentido de que é apenas em casos de indisponibilidade do sistema e que o protocolo do PJE se mostre, de alguma forma, a impedir ou a dificultar o cumprimento desses casos aqui, envolvendo esses direitos, esses interesses aí urgentes, certo? Então, o parágrafo segundo, recebimento das cartas precatórias e de ordem, destinadas às varas de execução penal, elas serão regulamentadas em um ato normativo próprio, uma vez que as unidades judiciais com competência de vara de execução, elas têm o CE, o sistema próprio, então a gente ainda está em estudo para ver qual é a melhor forma da gente fazer essa integração ou regulamentar de uma outra forma. Em relação às cartas de ordem, como são, né, ordens judiciais encaminhadas pelo segundo grau, a gente estabeleceu aqui a possibilidade, no caso de descumprimento dessas ordens, o recebimento ser realizado ainda pela forma antiga, né, por malote ou por e-mail. Deixamos essa abertura aqui apenas em relação às cartas de ordem e também ressalvada a deliberação da presidência. Então, em relação às cartas de ordem, a gente deixou essa abertura, mas em relação às cartas precatórias, a gente não tem essa abertura. Caso um órgão externo ou alguma unidade judicial encaminhe por outro meio que não o PJE, a unidade judicial, o juiz, o magistrado pode, com base nessa resolução, devolver o ato, informando que deve ser realizado o protocolo nos termos dessa resolução. Esse é um ponto que eu queria tocar. Se vocês receberem uma carta precatória por malote ou por e-mail, não significa que os senhores não devam dar um retorno, dar uma resposta às unidades judiciais. Os senhores devem responder às unidades judiciais, responder ao e-mail, responder ao malote digital, informando que a unidade deve protocolar por meio do PJE. E aí vai competir aquela unidade judicial atender os termos da resolução ou buscar uma impugnação dessa resolução. O que a gente não pode deixar é de responder a essas solicitações, se encaminhadas por uma forma inadequada, em descumprimento da resolução, responder que está sendo descumprida, e que oriente, né, vocês orientem aí ao solicitante que encaminhe pela via adequada, né. O artigo 4º, as cartas encaminhadas para as unidades em desacordo com o previsto nessa resolução serão devolvidas ao remetente sem cumprimento. É isso que eu estou dizendo aqui. Nesse caso, vocês vão responder informando que nos termos do artigo 4º da resolução, não foi possível o cumprimento, uma vez que encaminhado pela via inadequada. Aqui nós temos, né, a determinação que a carta, então, vai ser distribuída diretamente via PJE. A relação das unidades judiciárias e suas competências estará disponível no portal. Para aqueles que atuam, né, no âmbito do nosso Poder Judiciário, né, as unidades que integram o Poder Judiciário do Maranhão, eu acredito que vocês já tenham maior facilidade de encaminhar essas cartas precatórias para outro juízo deprecado dentro daqui do Maranhão, porque vocês já têm
bastante conhecimento da competência de cada unidade judicial. Mas, tanto para vocês e também para os órgãos externos, a gente vai colocar lá na aba Comarcas, no nosso portal, a gente vai colocar uma parte lá informando especificamente a competência da unidade judicial, principalmente para aqueles casos de unidades judiciais de São Luís, aqui no primeiro grau, Comarcas, por exemplo, vamos colocar aqui Alcântara, não, Alcântara não, que é vara única, mas Açailândia é um bonzinho. A gente vai colocar bem aqui, ó, provavelmente depois do termos, aqui antes de endereço, a gente vai colocar um item aqui, competência, e vai colocar a descrição de competência que está lá no Código de Organização de Divisão e Organização Judiciária. Nosso Código de Organização, a gente vai copiar lá a competência daquela unidade e vai colocar aqui, ou seja, vai facilitar para aquela, quero expedir uma carta precatória para a Açailândia, vocês vão ter aqui essa informação, né? Aqui vai estar competência, primeira vara civil, a descrição da competência da primeira. Primeira vara criminal, a descrição da competência da primeira criminal. E assim sucessivamente. Mas, na dúvida, vocês também podem ir lá diretamente no Código de Organização, que vai estar lá também a descrição lá, a partir do artigo 7º, se eu não me engano, das comarcas, a competência de cada uma. Né? Aquela vara única, obviamente, a competência é comum, mas nesses casos aí de uma vara, a gente vai colocar essa descrição, e também vocês podem ver diretamente no Código de Organização, certo? O artigo 7º, ele, como a legislação processual permite, né, a possibilidade da própria parte, advogado, protocolar, né? A gente sabe que é muito incomum, né, que geralmente essa atribuição é realizada mesmo pela Secretaria Judicial, depois que o juiz determina a expedição da carta precatória, mas para tratar desses casos excepcionais, existe aí o artigo 7º, inciso 1, que fala da possibilidade aí desses agentes, né, desses atores do processo protocolarem diretamente a carta precatória. O inciso 2 trata de órgãos deprecantes ou rogantes externos, né? Então, no caso de uma vara judicial fora do TJ, como é que ela vai protocolar no nosso PJE? Primeiro de tudo, ela tem que se cadastrar no nosso PJE, né? Não há ainda uma interoperabilidade entre PJEs, ou seja, mesmo que os tribunais tenham o PJE, ele não consegue, né, encaminhar do PJE dele para o nosso PJE. Ele vai fazer realmente se cadastrar como usuário no PJE do Maranhão. Para isso, ele vai fazer na primeira vez, né? Ele vai fazer esse cadastramento, encaminhando esse e-mail para o nosso suporte, lá para o PJE, o suporte do PJE, com esse assunto, juntando esses documentos aqui que nós listamos, né? Nome completo, matrícula, CPF, e-mail institucional, esses dados aqui da unidade judicial a que ele integra, tudo isso, e aí a nossa informática vai providenciar esse cadastramento, vai encaminhar um e-mail para eles informando que foi realizado esse cadastro, né? A gente, com certeza, vai tentar realizar o cumprimento desses cadastros em prazo menor de 2 dias, mas esse é um prazo seguro para a gente trabalhar, tá bom? Acho que já tem alguma pergunta aqui. No caso do juizado, seria bom colocar a área de abrangência, os bairros, entendi na questão da competência lá, né? Vou anotar isso aqui também. Anota para mim, tá, Lorena? Quando tiver também perguntas novas no chat, Lorena, tu pode me avisar aqui também, tá? Então, é interessante também. Quando a gente colocar lá na parte, vou abrir aqui de novo o site, o portal, deixa eu ver se a Açailândia tem, não. Deixa eu ver, a Açailândia, tem juizado próprio aqui. A gente vai colocar, a gente pode até colocar aqui, aqui já tem, né, a área de abrangência, no caso, né? Mas, por exemplo, lá em Imperatriz, né, São Luís, que são divididos por bairro, né? Deixa eu ver se aqui, eu acho que também já tem, deixa eu ver. Vamos procurar aqui Imperatriz. Deixa eu logo esclarecer essa dúvida. Eu acredito que Imperatriz já tem. Deve ter também.
Então, vocês, no caso de juizado, eu acho que aconselho vocês a irem aqui, ó. Aqui já mostra a área de abrangência, tá certo? E aí, se for para cumprir uma citação lá em Imperatriz, no endereço que seja aqui nesses bairros, tem que ser direcionada, protocolada para o primeiro juizado. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. No caso das competências, o PJE não faz essa escolha automática? O PJE faz essa escolha automática em muitos casos, mas, por exemplo, se for a gente está pensando aqui nas exceções, por isso que, na maioria dos casos, por exemplo, se você for protocolar um mandado de citação, cumprimento de mandado de citação de réu num processo criminal, se você for protocolar, na hora de que você colocar lá a vara criminal, o PJ vai naturalmente fazer o sorteio, porque as três varas do Maranhão, elas têm, do Maranhão não, perdão, as três varas criminais de Imperatriz, elas têm uma competência comum. Crimes patrimoniais, as três julgam, mas, por exemplo, a terceira vara, se for um caso envolvendo depoimento especial de menor, é específico da terceira vara criminal. Então, se for um processo envolvendo crimes praticados contra menores, não só depoimento especial, mas qualquer crime envolvendo em que a vítima for menor, é da terceira vara criminal. Então, em tese, você tem que direcionar especificamente essa carta precatória para a terceira vara criminal. Se você colocar a competência comum, vai ser distribuído para uma das três, e aí a vara, na hora que olhar, a primeira ou a segunda, eles vão remeter, o juiz vai declarar incompetência e eles vão remeter para a terceira vara criminal. Então, o PJE faz essa distribuição automática nas competências comuns. Agora, aquelas competências exclusivas, é bom vocês atentarem aqui, olharem, confirmarem no próprio nosso portal, tá certo? Pessoal aqui de São Luís Gonzaga está mandando a seguinte pergunta: tem um problema com a distribuição, ações protocoladas por advogados, estes, ao tentar protocolar, acabam protocolando em São Luís Gonzaga do Maranhão. Não, visto que estes, ao tentar protocolar em São Luís, acabam protocolando em São Luís Gonzaga do Maranhão, porque na árvore do PJE, quando se refere a São Luís, já consta fórum da capital. Eu vou mandar isso aqui para o nosso coordenador do PJE, doutor Rodrigo Tess, para ele ver aí se dá para uma forma aí de colocar esse nome, essa nomenclatura, ou ver o que está acontecendo aí. Pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi aqui errado. Só pra... Pelo que eu estou vendo aqui, que começou com ele. Ao tentar protocolar em São Luís, Maranhão, acabam protocolando em São Luís Gonzaga do Maranhão, porque na árvore do PJE, quando refere-se a São Luís, lá consta Fórum da Capital. Mas se é São Luís, é para constar Fórum da Capital. Não teria como ir para São Luís Gonzaga, né? Mas eu vou... Doutor Jorge, é o Francisco, secretário judicial. Nós temos, porque assim, quando advogado de fora, né, principalmente, quando ele vai protocolar, eu acredito que ele não sabe que São Luís é uma cidade, São Luís Gonzaga é outra. Então, eles acabam achando lá São Luís Gonzaga e protocolam. Se o senhor consultar aí com a nossa terminação 0127, em São Luís, tu vai encontrar 641 resultados. Se a gente Sim, mas ele está querendo protocolar. Ele está querendo protocolar em São Luís. Peraí. Ele está querendo protocolar em São Luís e está protocolando em São Luís Gonzaga? Correto. Aí a gente tem que ficar. Mas aí é uma dificuldade de leitura. Agora, eu vou encaminhar isso para o doutor Rodrigo Tessas. E assim, inclusive até advogados já ligaram para cá para saber a movimentação do processo, né? E a gente eu aconselho, Francisco, a vocês encaminharem para o TJ, para um ofício, para a coordenadoria do PJE, solicitando que o doutor Rodrigo Tessas coloque uma nomenclatura melhor, pode colocar
São Luís, capital. Pode botar São Luís Gonzaga do Maranhão interior, entre parênteses, entendeu? Porque a nossa distribuição aqui ela tem aumentado por conta disso, por conta dessas coisas que estão distribuídas aqui, e aí... Oficiei para o doutor Rodrigo Tessas, e aí ele vai pensar numa nomenclatura que seja mais intuitiva para o usuário. Normalmente, o usuário... Obrigado. Tá, obrigado. Lorena, coloca no mudo. Não é porque estava vazando, aí só para... Coloquei todo mundo no mudo, mas quem quiser falar, pessoal, pode abrir o seu microfone, viu? Certo. Em relação ao Brasil de outros tribunais, por declínio de competência, continuamos a protocolar, pois a resolução menciona apenas cartas precatórias. Em relação aos processos de outros tribunais, por declínio de competência, continuamos a protocolar, pois a resolução... A gente está falando aqui de cartas precatórias, pessoal. A gente pode até pensar aí em fazer uma normativa sobre esses casos de que a pessoa lá, uma ação penal, e ele declina para o nosso, né? A gente pode até pensar nisso daí. Vocês encaminhem para a gente um ofício nos provocando nesse sentido, viu? E aí a gente encaminha aqui na corregedoria para os setores competentes para verificar, fazer uma análise jurídica da viabilidade de editar um ato normativo que determine ou que oriente no sentido de que, em caso de declínio de competência, as unidades judiciais, né, externas, né, porque isso aqui no nosso PJE a gente já faz, já declina dentro do PJE, as unidades judiciais realizem isso também dentro do próprio PJE, tá? Que a gente, principalmente, a gente verifica se em outros tribunais eles adotam essa conduta. Se vocês, no que forem nos encaminhar o ofício, puder, Rosângela, colocar isso também, fazer essa pesquisa, já nos ajuda. Porque a gente sabe, né, a gente não quer tomar nenhuma medida aí que possa causar algum tipo de desconforto. Se outros tribunais já estão fazendo dessa forma, a gente tem mais respaldo para também fazer da mesma forma. Então é isso, basicamente, pessoal, o artigo 7º trata desse procedimento para que esse órgão externo, né, para que essas partes ou órgãos externos realizem esse cadastro inicial. Uma vez realizado o cadastro, eles vão poder sempre encaminhar as cartas precatórias, esse procedimento é só na primeira vez que eles vão ter que fazer, certo? Esse artigo 8º, ele fala do acompanhamento. Como nós temos, né, o princípio aí fugiu agora, ubiquidade, se não me engano, do PJE, que ele está presente em todo o tempo todo, 24 horas, compete às partes, né, e ao órgão deprecante acompanhar o andamento. Uma forma dele facilitar ele fazer isso é pela funcionalidade push, né? Então, sempre que tiver uma alteração naquele processo, né, uma vez ele se cadastrando lá no push, ele vai receber essa atualização no seu e-mail, né? É bom para vocês isso também, que aí vocês ficam acompanhando. Então, a gente não vai ficar mais encaminhando carta precatória, né, encaminhando ofício, encaminhando para dizer que foi proferida a decisão, ou que o oficial de justiça cumpriu o mandado e está aqui a certidão, não. Vai competir ao deprecante consultar o processo e extrair dele os documentos necessários, né? Uma vez cumprida a diligência, vocês podem arquivar os processos aí no PJE. A gente colocou esse artigo 9º aqui sobre os casos de segredo de justiça, porque como são casos mais sensíveis, e que muitas vezes o nível de como eu digo, o nível de acesso ao PJE ainda é um pouco complicado, a gente está tentando aí estabelecer níveis de acessos distintos nesses casos de segredo de justiça, desde o mais restrito até níveis inferiores, para permitir que pelo menos seja realizada a consulta, para saber se tem nome, se tem processo, se aquela pessoa tem processo, ou para pelo menos poder ver a movimentação, e aqueles casos que dá para ver tudo, né? Então, a gente está estudando aí. Mas, enquanto a gente não consegue fazer esses níveis de restrição, nesses casos aí de segredo de justiça, a gente ainda estabelece essa possibilidade de, se solicitado pelo deprecante, isso é sempre importante, encaminhar esses documentos via sistema ERMS para facilitar, né? Às vezes é um caso envolvendo criança, tá? A gente precisa dar uma resposta mais rápida, né? Esse aqui é sobre as cartas precatórias, né?
Se eu não me engano, alguém levantou a mão. Antes de passar para o Google Meet, o Drive, Ricardo, pode falar, meu amigo. Sobre esses casos aí do segredo de justiça, quem cadastra fica vinculado àquilo. Então, Certo. se você cadastra, se o cadastrante lá da outra unidade de outro tribunal, ele poderia ter acesso. Isso, Então, Em tese, ele tem acesso. É que a gente está, assim, deixou isso aqui mesmo para caso seja solicitado, estou sem acesso ao PJE, ou na hora que às vezes muda de unidade. na hora que eu cadastrei com o nome de uma unidade, aí a gente Sim. está deixando isso aqui para deixar coberto, né? Mas, em tese, Sim. aquele que cadastra e tem acesso aos autos. O TJDFT, eles até aceitam também eu baixar o processo e enviar para a pessoa que Isso. cadastrou lá. Isso. Em tese, vai funcionar da mesma forma que os outros processos. Uma vez que ele cadastrou, ele vai acompanhar via sistema push. Mas, se solicitar, a gente deixou em aberto, a gente deixou essa possibilidade aí por conta de algum tipo de restrição do sistema, algum processo aí em segredo de justiça que, de alguma forma, ele não consiga ter acesso, não consiga baixar, ele vai poder ter essa abertura para solicitar via Malloc. O que a gente quis evitar problema de servidor negar, porque, o PJE não está conseguindo, não tá conseguindo, você tem que entrar em contato com a informática, que a gente não pode caminhar via Malloc. Então, para evitar esse tipo de conflito, a gente deixou essa cláusula aqui, excepcional, que permite o envio, nesse caso, de segredo de justiça. A gente sabe que o sistema ainda, às vezes, ele pode vir a dar alguma restrição e não enviar esse sistema, essa informação pelo push ou por outra forma. É só mesmo uma cláusula aí de exceção, né? A regra é a unidade deprecante realmente consultar o processo, acessar, baixar o que precisa baixar e juntar no seu processo lá, tramita. Certo? Vamos agora aqui para o Google Drive. O objetivo dessa portaria conjunta, pessoal, é tratar daquelas situações em que, de alguma forma, aquele arquivo não é aconselhável que ele vá parar no nosso PJE. Por exemplo, um advogado juntou, numa ação demarcatória de terras, ele juntou lá um HD com não sei quantos georreferenciamentos, mapas, vídeos de drone, várias coisas, e ele organizou, né, porque ele faz referência na petição dele, ele colocou lá, pasta tal, estão os vídeos, na pasta tal estão os arquivos. Se a gente for colocar isso no PJE, a gente vai arriscar até comprometer o sistema devido ao tamanho desses arquivos quando a gente precisar remeter para um tribunal, alguma coisa para o segundo grau, alguma coisa nesse sentido. Então, nesses casos que, por alguma razão, pela quantidade, né, de arquivos, né, pela dimensão deles, ou pelo formato, não for aconselhável, a gente tem agora a possibilidade de fazer isso via Google Drive. Então, é justamente para isso. A gente agora deu uma padronizada para que, nesses casos excepcionais, a gente consiga depositar esses arquivos no Google Drive, certificar no processo judicial, gerando um link para que as partes possam acessar esses arquivos. Outra questão que a gente visou com essa portaria conjunta foi tratar da questão daqueles arquivos que a empresa de digitalização fez o tratamento deles, daqueles processos físicos. A gente também se deparou com situações, né, em que não era viável colocar esses arquivos no nosso PJE. Então, a gente teve que também regulamentar isso lá no artigo 7º, se eu não me engano, a gente vai falar disso posteriormente. Mas, continuando aqui, então, esse artigo 1º diz isso, né, que em caso do tamanho ou do formato, é possível colocar no Google Drive, né. O anexo 1º, né, anexo 1, ele simplesmente fala do que hoje o PJE permite. O que hoje o PJE permite de arquivo. São esses aqui. A
A gente só quis colocar aqui a título mesmo de esclarecimento a vocês, né? Mas mesmo esses arquivos aqui, como eu disse, caso o formato dele, a forma como ele está organizado, recomendem que ele seja inserido no Google Drive, a gente recomenda que vocês façam isso no Google Drive. Por exemplo, no processo criminal, a parte juntou lá, por exemplo, no caso de perícia em notebook ou em celular, né? Aquela perícia computacional ou em celular. Quando vem esse DVD, né, antigamente, né, acho que até hoje continua sendo, porque a interoperabilidade ainda do sistema da segurança pública com o PJE não está tão boa, eles estão protocolando mesmo fisicamente, manualmente, não existe essa automação ainda. Enfim, toda vez que vier um DVD desse, de uma perícia dessa, vários arquivos, vários vídeos, arquivos do próprio sistema que faz essa coleta do aparelho, né, do celular ou do computador, toda vez que vier essa perícia, a gente recomenda que vocês criem a pasta no Google Drive para colocar isso, entendeu? Para que vocês não coloquem isso no PJE. Imagina, mesmo que sejam imagens, se colocar 300 arquivos JPEG no PJE, vai demandar muito tempo e também vai comprometer o próprio tamanho que esse processo vai possuir no PJE. Então, nesses casos, mesmo que esteja dentro daqueles arquivos que, em tese, o PJE aceite, em virtude da forma como ele está organizado, recomendamos que seja utilizado o Google Drive, entendeu? Então, aí o artigo 2º, o segundo fator de autenticação, pessoal, como uma questão de segurança, a diretoria de informática recomendou que a gente inserisse esse artigo aqui. A gente está evoluindo para que todas as contas institucionais, né, nosso e-mail corporativo, todos os usuários do TJ, a gente recomenda que eles adotem o duplo fator de autenticação. O que é o duplo fator de autenticação? É aquele negócio que a gente recebe no celular ou recebe no nosso e-mail. Toda vez que a gente logar na nossa conta, a gente tem que confirmar não só pela senha, mas também por uma outra forma de autenticação. Seja por uma mensagem do celular, que o sistema encaminha, seja por uma mensagem em outra plataforma que o sistema encaminha. Esse duplo fator, ele é obrigatório desde já, no caso da conta da Secretaria da Unidade Judicial. Por quê? Porque é muito importante para a gente garantir uma segurança para que usuários externos não acessem essa conta da Secretaria Judicial. Essa conta da Secretaria Judicial, por padrão, é a conta que a gente vai utilizar para os nossos sistemas. Por exemplo, a gente está pensando lá no Google Meet, né? Quando a gente editar o ato normativo do Google Meet, todas as audiências terão que ser realizadas pela conta da Secretaria Judicial, e não pela conta do magistrado, nem pela conta de algum outro servidor. Por quê? Porque a gente sabe que esses cargos, eles têm a sua mobilidade. O servidor que aqui está hoje pode não estar mais. O juiz que aqui está hoje pode não estar mais. E isso vai ficar vinculado a esses arquivos, a forma de backup desses eventuais arquivos, vão ficar vinculados a essa conta de usuário. Então, por padrão, a gente vai toda vez editar um ato sobre algum sistema que precise de algum tipo de backup, que precise de algum tipo de acesso, a gente sempre vai vincular a secretaria da unidade judicial. Se a sua unidade judicial, por alguma razão, você não estava usando a conta da secretaria, ou por alguma razão o acesso vocês não estão tendo, solicitem para a informática regularizar essa situação, porque a partir de essa questão do Google Drive já é realizado por essa conta da Secretaria Judicial. Então, é a conta lá, é o Google Drive de lá que vocês vão utilizar. Aqui no parágrafo único tem um link do manual. Você clicou aqui, você vai ser direcionado automaticamente lá para o manual do usuário. Aqui tem explicando exatamente como fazer essa dupla autenticação, como configurar. Tem várias formas, tem aqui pelo Google Apps, tem várias formas aqui de fazer
essa autenticação. Tem por esse aplicativo Google Authenticator, entendeu? Tem várias formas aqui de vocês providenciarem isso. Qualquer dúvida, basta vocês também encaminhar e-mail ou entrar em contato com a diretoria de informática, tá? Artigo 3º fala sobre, atribui à secretaria da unidade operacionalizar o armazenamento desses atos que trata a portaria, alocando-os de modo a garantir a autenticidade e integridade conforme o manual. Então, temos um manual aqui. Aqui, o link ficou só aqui na palavra Drive, mas clicando aqui na palavra Drive, vocês também vão ser direcionados para esse manual do usuário de como criar um Drive compartilhado no Google. Esse manual aqui, ele é especificamente para os casos dessa portaria. Então, nesse caso aqui dessa portaria, ele estabelece alguns padrões que vocês vão ter que seguir para fazer esse Google Drive que será utilizado para armazenar arquivos referentes a processos judiciais. Vocês, magistrados, senhores servidores, vão continuar a poder utilizar o Google Drive para colocar minutas de decisões, para colocar ofícios que vocês utilizam com mais frequência, arquivos, né, logicamente, relacionados à atividade que os senhores desempenham no Poder Judiciário. Vocês poderão utilizar o Google Drive normalmente, organizar da forma que os senhores melhor entenderem. No caso dos arquivos referentes a algum processo judicial, aí sim os senhores vão ter que seguir esses padrões de número de pasta, de estrutura aqui, que nós temos aqui no manual, tá certo? Para que nós possamos padronizar o tratamento a ser dado a esses documentos armazenados no Google Drive e que se referem a atos judiciais, a processos judiciais. Repetindo, no mais, em relação a outros arquivos referentes à atividade dos senhores, não há necessidade de seguir esse padrão, tá certo? Concluído o processo de armazenamento, o serventuário encarregado certificará essa circunstância nos autos do processo, informando o link de acesso na forma do modelo constante dos anexos 2 e 3. Toda vez, então, que os senhores fizerem esse armazenamento de algum arquivo no Google Drive referente a um processo judicial, a gente sugere aqui a adoção dessa certidão. Os senhores podem, ter a liberdade, lógico, de formatarem essa certidão de uma outra forma, com outro tipo de conteúdo, né, utilização de outras palavras, mas, assim, como sugestão, né, para a gente tentar padronizar da melhor forma possível, a gente colocou até essa sugestão de certidão aqui. No caso de inserção no Google Drive de arquivo referente a processo em segredo de justiça, temos aqui essa certidão. A única diferença da outra, da 3, que não se refere a segredo de justiça, é esse último parágrafo aqui. No caso do segredo de justiça, a gente colocou aqui que o acesso ao conteúdo da pasta poderá ser fornecido mediante petição, dirigida deve constar na petição nome, endereço e número do CPF. Por quê? Porque nos casos dessas permissões em processos em segredo de justiça, a gente tem que liberar o acesso apenas para pessoas específicas. Então, a gente precisa dessas informações básicas, o nome, o e-mail e o CPF, para poder, lá no Google Drive, fazer essa liberação, tá certo? No caso de outros processos, a gente vai fazer essa liberação lá, mas a gente pode colocar no nível de acesso mais aberto, né? Naquele nível, qualquer pessoa com o link. É exatamente isso que diz o artigo 4º. Ele diz que as pastas, subpastas, documentos que traz essa portaria, em regra, né, são de livre acesso a qualquer interessado que deles poderá extrair cópia digital. Extrair cópia digital. É muito importante, pessoal, que vocês, na hora que vocês forem criar esta pasta, vocês liberem esta pasta, pode botar qualquer pessoa com o link, que é isso que vai aparecer lá, na hora de vocês liberarem o acesso, mas é sempre no modo leitor. Qualquer pessoa com link vai poder acessar aquele arquivo, mas ela não vai conseguir alterar o que consta naquela pasta. Então, é sempre em modo leitor. Vocês nunca vão colocar em modo colaborador,
em modo editor, é sempre no modo leitor. Tudo que vocês compartilharem referente a processo é no modo leitor. Aquela pessoa que vocês estão liberando o acesso, ela vai poder visualizar e vai poder baixar, mas jamais alterar o conteúdo daquela pasta ou mesmo o conteúdo daquele arquivo. Se vocês colocarem no modo editor, a pessoa vai poder mudar lá o conteúdo daquele arquivo e trocar a seu bel prazer o que consta lá no processo. A gente tentou, junto à Google, para tirar essa possibilidade até de vocês visualizarem esse outro modo que não seja um modo leitor, mas como o sistema é um sistema já fechado, a gente não conseguiu desabilitar isso daí. Então, vocês lá, o secretário judicial, ele é o gestor dessas pastas, e ele tem total poder de alterar essas pastas, mas como eu disse, e de liberar acesso para essas pastas. Mas como eu disse, vocês devem fazer apenas no modo leitura, para quem quer que seja. Aí, então, o sistema do Google Drive, ele coloca essas três possibilidades de acesso. Você pode liberar o acesso para um usuário de uma pasta apenas no modo restrito, ou seja, aquela pasta restrita, ela vai ser acessada, em tese, apenas pelo titular da conta, ou seja, pelo secretário judicial. No modo institucional, aquela pasta ou arquivo vai poder ser liberada para qualquer pessoa que logue, né, que esteja logada com uma conta do Tribunal de Justiça, ou qualquer pessoa com link vai poder acessar essa pasta. Ou seja, se na hora lá você colocar na certidão o link e configurar para qualquer pessoa com link, qualquer um vai poder acessar aquela informação. Essa é a regra, uma vez que a regra dos processos judiciais é o processo ser público. Caso seja um processo em segredo de justiça, vocês vão colocar o modo restrito e assim. E o modo instrucional a gente colocou aqui como opção, mas não, em tese, não, a gente não vai trabalhar com esse institucional. Basicamente, os atos judiciais, vocês ou vão colocar esse qualquer pessoa com link ou o restritivo, tá certo? É isso aqui que esses parágrafos aqui mencionam. Aqui, o caso do segredo de justiça, serão gravados na modalidade restritiva a cada usuário previamente autorizado pelo magistrado, né? No caso do segredo de justiça, vocês não têm a liberdade de liberar acesso. O magistrado libera, a parte solicita, peticiona, solicita, né? E o magistrado, uma vez autorizando, o secretário judicial cumpre essa determinação do magistrado. Isso aqui é uma cláusula geral, né? Em relação às responsabilidades que o usuário tem, né? De não destruir, não comunicar, tá, nenhum tratamento adequado a essas informações. O acesso dos documentos que não estejam gravados de restrição será franqueado pelo próprio secretário encarregado ou interessado pela própria secretaria encarregada de forma a permitir sua leitura e cópia. Ou seja, se o processo não tramita em segredo de justiça, o secretário pode autorizar esse acesso a ele. Se ele tramita em segredo de justiça, tem que ter uma decisão prévia do juiz. Sempre aquilo que eu falei, não se considerar o interessado permissão para alterar o conteúdo do dado. Significa que a única forma que vocês vão autorizar o acesso é no modo leitor. A alteração de conteúdo será operacionalizada exclusivamente pelo secretário judicial, sempre em função de requisição do magistrado. Vamos lá, uma situação excepcional, aquele caso que a gente antigamente falava que o juiz manda retirar dos autos, né? Quando a gente trabalhava com processo físico, era literalmente mesmo arrancar aquela petição, aquela folha do processo, certificar que retirou por ordem judicial. Quando a gente está falando em PJE, principalmente em arquivos do Google Drive, se o magistrado entender que o advogado juntou, que alguma parte juntou algum documento que não se mostra pertinente, o magistrado pode determinar a sua extração dos autos, né? Uma prova ilícita, declarada ilícita, por exemplo.
e aí vocês vão certificar direitinho que realizaram essa alteração da pasta do Google Drive e certificar nos autos, em virtude de sempre ordem e requisição do juiz, tá? Então, tudo que for colocado no processo, tudo que for colocado no Google Drive de ato judicial, seguindo aqui as normas dessa portaria, integra o processo judicial. Uma vez ali, só o juiz pode mandar tirar, tá bom? Artigo 6º, as partes intervenientes, assistentes, advogados, bem como membros do Ministério Público, podem, nas suas petições, remeter os arquivos armazenados em repositório remoto sua titularidade. O que trata aqui esse artigo 6º? Já vou até pedir para o pessoal aí da informática ficar preparado, que agora que vocês vão fazer essa demonstração lá da chave hash, tá, pessoal? O que trata o artigo 6º? Por exemplo, um advogado, ele pode chegar na sua petição e falar assim, olha, as provas, as fotos da determinado fato lá foram inseridas no meu Dropbox, né? O Dropbox é um repositório de arquivos, assim como o Google Drive. Coloquei aí e gerei o link, tá aí o link para vocês. E peticionou isso. Hoje o advogado, hoje não que a portaria já está em vigor, mas antes de qualquer regulamentação, aquilo de alguma forma, né, o advogado fez menção, integra o processo. Só que como está naquele link que leva para aquele repositório de arquivos, que é de titularidade da parte, ele pode a qualquer momento alterar o conteúdo daquela pasta. Ele pode colocar mais provas, tirar provas, isso aqui não é pertinente, tirar a seu bel prazer. E sempre vai ficar aquele link lá no processo. Então, ele pode, ao longo do processo, mexer no conteúdo, né, em tese, mexer no conteúdo do processo a qualquer momento. Então, como a gente está resolvendo essa situação? Toda vez que um advogado, uma parte, um Ministério Público, quiser utilizar da sua ferramenta de arquivos, né, de repositório, para juntar um link de alguma coisa, ele tem que solicitar expressamente na sua petição que ele deseja que aquilo integre o processo. Então, ele vai adotar todos os procedimentos aqui que estão nesse artigo 6º, e aí o servidor vai pegar aqueles arquivos, acessar o link dele, pegar aqueles arquivos e vai inserir no nosso Google Drive. Aí sim, uma vez colocado no nosso Google Drive aquilo e certificado nos autos do processo, aquilo vai integrar o processo realmente. Se ele não requerer expressamente, passar despercebido pela secretaria, se ele não requerer, aquilo não vai integrar o processo. Ele pode fazer menção a qualquer link, mas aquilo não vai integrar o processo, porque a gente não tem a segurança do conteúdo daqueles dados, certo? Então, esse é o procedimento agora que as partes vão ter para fazer com que determinados links, determinados arquivos que estão nos seus repositórios, efetivamente integrem os processos judiciais, tá certo? Aí o parágrafo 1º diz o quê? Constará da petição a que se refere o caput a relação de todos os arquivos que pretende adicionar, a denominação atribuída ao arquivo, seu tipo de extensão, a dimensão e o resumo digital hash. O pessoal da informática agora vai explicar o que é esse resumo digital hash. Mas antes de passar a palavra para eles, eu vou só ler, então, o restante dos arquivos. Então, toda vez que o advogado quiser, eu estou dizendo advogado, mas são todos aqui, todos esses atores aqui, pessoal, quiser juntar algum link na sua petição, fazer referência a algum link, e que esses arquivos que constam desse link integrem o processo, ele vai ter que requerer expressamente e vai ter que, nesse requerimento, nessa petição, apresentar essa relação aqui, ó. Ele vai ter que colocar uma numeração, né, sequencial, quantos arquivos tem naquele link lá que ele está se referindo, qual é o nome desse arquivo, qual é o tipo desse arquivo, qual é a extensão desse arquivo, o tamanho dele, e essa chave hash aqui. Ele vai gerar essa chave hash e vai colocar nessa relação aqui, certo? Fez esse requerimento expresso, relacionou exatamente do jeito que a gente falou aqui, o juiz vai poder, então, deferir essa juntada. Então,
o serventuário encarregado criará a pasta própria para armazenar os dados em questão, observando o seguinte padrão: nome da comarca, nome da unidade, numeração, e essa estrutura aqui, o número do processo completo, né, de acordo com o padrão do CNJ, o número de ID em que a parte, né, fez menção a aquela relação lá de processos, onde ela requereu essa juntada, e a página da petição no PJE, né? Por exemplo, uma petição de 30 páginas, ela vai receber o número de ID, mas cada página daquela também tem um número de página. Então, vai ser o número de ID e a página que está lá no PJE, onde consta esse link que ele está solicitando seja inserido no nosso processo, que esses arquivos desse link sejam inseridos no processo. Concluído esse processo de armazenamento lá no Google Drive, no nosso Google Drive, no Google Drive da Secretaria Judicial, o serventuário vai certificar no processo, informando o link de acesso, né? Link de acesso, respeitando aquele padrão. Se for um processo de segredo de justiça, restritivo, modo leitor. Se for sem segredo de justiça, qualquer pessoa com link, modo leitor. Sempre no modo leitor. Aqui é só o artigo 7º, é só uma determinação de que a conta, só para deixar claro, que a conta de usuário que vai fazer esse armazenamento, né, desses arquivos, é a conta da Secretaria Judicial, certo? Nunca a conta do magistrado, nem a conta de servidor, pela questão temporária, que a gente sabe que esses cargos estão, né, possuem essa característica. Os dados, porventura, que vocês já tenham colocado de outras formas, né, referentes a processos judiciais, vocês têm que, no prazo agora de 90 dias, já desde que começou a entrar em vigor essa portaria, vocês têm que adotar esse procedimento nesse processo. Se vocês tiverem algum arquivo aí, que, por alguma razão, vocês já colocaram no Google Drive, o magistrado, o servidor, adotem esse procedimento para colocar e certificar lá no PJE e lá no Google Drive da Secretaria Judicial. Se vocês tiverem, por exemplo, também, eu tenho um HD aqui com vários documentos de processos que a gente não conseguiu botar no PJE. Agora, com essa regulamentação, vocês vão poder colocar no Google Drive e certificar lá no processo, tá bom? O pessoal da informática aí já está disponível para fazer a demonstração do hash? Boa tarde, pessoal. Show. Eu posso já começar a fazer uma demonstração aqui no meu terminal. Eu uso uma máquina com Linux e, às vezes, o pessoal pode estranhar que seja um pouco diferente no formato de trabalhar com ela no Windows. O Mark Renato, que está aqui também com a gente, ele está com a máquina Windows lá, ele pode mostrar lá também. Mas, assim, a ideia do hash é simplesmente ter um número matemático que identifique aquele arquivo. É para a gente saber que aquele arquivo não teve alteração. A gente está exigindo aqui, né, nesse documento, nessa portaria, que o advogado apresente os arquivos e apresente esse documento com o hash calculado, exatamente para que, se mais na frente alguém suspeitar, não, houve alguma alteração, a gente possa ir lá, calcular o hash de novo e demonstrar que não houve alteração nenhuma no documento. Essa que é a ideia. Deixa eu compartilhar aqui o meu desktop e ver se funciona direitinho aqui. Só um minuto. Pronto, vocês conseguem ver meu desktop aí, simplesmente aqui com dois arquivos, que são exatamente os dois documentos que a gente conversou aqui até agora, certo? Eu tenho um aplicativo aqui, que existe também para o ambiente Windows, que calcula o hash dos documentos. Lembrando, isso aqui quem vai fazer é o advogado, é a parte, não é a gente aqui na justiça, a gente só vai pegar isso aqui já pronto. Mas só para mostrar para vocês como é uma coisa bem simples. Se eu quiser calcular o hash desses dois arquivos bem aqui, eu chamo bem aqui o arquivo, vou aqui nele, escolho aqui qual arquivo que eu quero, mando calcular o hash. Pronto, ele fez.
está aqui aquele hash que tem que botar na lista. O Dr. Jorge mostrou para vocês lá no anexo 5, tem lá aquela lista lá, com o sequencial, né, o nome do arquivo, a extensão, do que se refere, se é uma imagem, se é um PDF, o tamanho e o hash. Aqui o hash do arquivo. Qual hash usar? Você pode usar qualquer hash. A gente indicou na documentação que o ideal seria usar o hash 512, porque é uma função matemática maior, o número é mais longo, então é bem mais difícil de haver uma repetição. Como isso aqui é uma função matemática, você pode acabar tendo dois documentos diferentes que têm o mesmo número. Isso acontece uma vez em 1 bilhão e não sei quantas vezes, dependendo do tamanho desse número. Quanto maior, mais difícil. Então, aqui, usando um hash 512, a gente tem uma situação que é extremamente difícil de haver um conflito, né? De haver um número repetido. Ó, vamos calcular do outro, por exemplo. Calculado. É bem simples de fazer, a parte pode fazer isso com maior facilidade. Se quiser fazer isso aqui no terminal, também pode fazer, tanto no terminal Linux como no terminal do Windows, funciona do mesmo jeito. Tá aqui os documentos, se eu quiser fazer aqui. Eu esqueci, foi do nome aqui do comando que a gente faz aqui. Tá aqui no manual. O comando é... Cadê? Acabei de olhar aqui. Tá aqui mesmo no documento, a gente colocou lá. CD desktop, né? Você vai fazer no ambiente... Está na área de trabalho, né? Se tiver o arquivo na área de trabalho. SH. SH512 SAM. Olha aí, calculou do mesmo jeito que eu calculo daqui de cima. Deixa eu fazer o da resolução, só para a gente comparar. Ó, como eu pedi para fazer 512, tá bem aqui? Se você comparar com esse bem aqui, vai dar certinho, ó. BF57, terminando em 18dB2. 18dB2. Exatamente a mesma coisa. Se quiser contar todas essas letrinhas e números aí no meio. Mas, assim, basicamente é isso. Se quiser, eu posso pedir para o Mark mostrar como seria no ambiente Windows, usando aquele comando lá que tem na portaria também, para mostrar no ambiente Windows, ou uma aplicação gráfica aqui, dessa mesma forma também no ambiente Windows. Mas é basicamente isso. Antônio, valeu, meu amigo. Vamos colocar o Marcos também para ele fazer no Windows, que é o mais comum, né, para os advogados. Isso aqui, gente, a gente está mostrando para vocês, só para vocês se familiarizarem, na hora que uma parte vier pedir algum auxílio, né, vocês possam esclarecer, entendeu? Aí, ó, tem também, a gente colocou lá na portaria conjunta, lá, todo um tutorial para como fazer isso daí, tá? Aí, junto com esse tutorial escrito, agora a gente tem também esse vídeo aqui de demonstração do Antônio. Agora o Marcos vai mostrar no Windows, utilizando o prompt de comando, né? Existe também, a gente colocou lá no manual, aplicativos que fazem a geração desse arquivo, ou seja, fica um ambiente mais familiar, mais intuitivo lá para o usuário poder gerar essa chave hash também, não utilizando de comandos do prompt, né? Ele pode usar esses aplicativos. A gente colocou até lá uma sugestão, que é o Hash Calculator V1.0. Marcos, você pode compartilhar sua tela aí, meu amigo, para mostrar no Windows. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí, só um minuto. Está carregando, né? Estamos sim. Pronto. Então, no Windows, para fazer via comando, como está no manual lá, você vai na barra de pesquisa, pode digitar CMD,
ou abrir diretamente o prompt de comando da maneira que achar mais conveniente. Abre aqui o prompt de comando, semelhante àquilo que Antônio demonstrou, né? Aí vai na pasta do arquivo que você quer gerar o hash, né? No meu caso aqui, eu deixei... não, peraí, eu deixei no desktop mesmo. Certo. Aqui você vai dar o comando cert útil, está lá no arquivo. Hash file. Aí o nome do arquivo que você quer gerar o hash, eu vou usar esse 1.png, e o algoritmo que você quer usar de geração. Vou usar o que Antônio... Peraí, deixa eu... Acho que eu disse alguma coisa. É só um... Peraí. É só um tracinho de T2. Pronto. Aí ele gera o número da mesma forma como foi lá no Linux, né, que Antônio demonstrou. Esse número grandão aqui, né? Esse número é o que vai ser usado para Colocar lá na planilha, né? Isso, para colocar lá na planilha. No Windows, além dessa função aí, tem inúmeros aplicativos na loja do Windows, como semelhante ao que Antônio mostrou, né, com interface, tipo esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que é o mesmo princípio. É você escolher um arquivo e calcular o hash. Pronto. Aí ele vai gerar aquele número grandão para aquele arquivo. Enquanto esse arquivo não for mudado, esse número sempre será o mesmo. Então, ele garante a integridade daquele arquivo, né? Qualquer mudança naquele arquivo, esse número gerado vai ser diferente. Valeu, Marco. Obrigado, meu amigo. Por nada. É isso, pessoal. Então, isso aqui é só para vocês souberem explicar caso algum advogado solicite alguma parte, tá certo? E vai ficar também constando na gravação, vocês vão poder consultar novamente. Então, a gente aconselha baixar realmente um aplicativo, só procurar lá na loja de aplicativos, porque é mais simples, né? Vocês viram aí, é só selecionar lá e simplesmente clicar em gerar. É muito mais simples do que fazer o comando no prompt, né? Mas tem essa possibilidade também. Aqui, ó, no manual, é justamente o que está aqui, ó, como gerar o resumo hash no Windows, no Linux, está tudo aqui. Esse aqui é o programa que a gente, né, citou apenas como exemplo, que gera também essa chave de uma forma mais intuitiva, tá bom? Então, continuando aqui, já estamos finalizando. Vai ser sempre a conta de usuário, vocês têm 90 dias para regularizar, caso tenham colocado em algum outro campo. Aqui o artigo 8º, ele trata especificamente dos arquivos que foram inseridos pela empresa contratada para realizar a digitalização. Por algumas limitações do próprio Google Drive, a gente teve que tomar algumas decisões e adotar algumas medidas em relação a esses arquivos. O artigo 8º diz, então, o seguinte: os links de acesso dos arquivos armazenados na plataforma Google Drive, criados por ocasião da migração dos processos físicos, né, para o ambiente digital pela empresa, foram originalmente configurados sob a configuração restritiva, permitindo acesso apenas ao secretário judicial da unidade. Isso quer dizer o quê? Que a gente não conseguiu, pelas limitações do próprio Google Drive e do próprio PJE e do Temis, a gente não tinha segurança para saber o que era exatamente processo em segredo de justiça e o que não era. A gente sabe que, na hora de cadastrar lá no Temis PG, no Temis SG, às vezes a gente não marcava aquele campo segredo de justiça. Então, por uma questão de segurança, para evitar que algum tipo de dado ficasse aberto para qualquer pessoa com link, a gente colocou isso tudo em modo restrito. Aí a gente está regulamentando aqui nesses parágrafos, então, o que vocês vão poder fazer nesses casos desse processo. Antes de começar, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Por exemplo, eu vou entrar aqui no meu Google Drive, que vai ser mais ou menos o que vocês vão ver no Google Drive aí da Secretaria Judicial.
Na Secretaria Judicial, vocês vão ter o drive de vocês, né, o meu drive, né, o drive da Secretaria, são as pastas que são integrantes do drive de vocês, onde vocês vão colocar aqueles atos judiciais referentes a processos que vocês estão inserindo agora. O advogado pediu para um link dele ser juntado a um processo, ou os atos que estavam em um HD que vocês querem migrar para o Google Drive, querem tirar do HD e colocar realmente num ambiente que permita o acesso às partes imediatas. Vocês vão colocar no Drive da Secretaria Judicial, no meu Drive. Onde é que está a pasta lá da digitalização? A pasta da digitalização, ela não está aqui no meu Drive, ela está aqui no Drives compartilhados. Por quê? Porque essa pasta foi criada lá pela diretoria de informática, os arquivos foram inseridos lá na diretoria de informática e foram compartilhados com cada unidade judicial. Eu tenho acesso, porque eu sou coordenador da migração, a todos. Então, quando eu clico aqui, ó, vai aparecer todas as comarcas que têm processos no Google Drive, da migração de processos. Para vocês, quando vocês clicarem em drives compartilhados, no login da unidade judicial, da secretaria, no e-mail da secretaria, vai aparecer no drives compartilhados só o de vocês. Então, lá em Bacabal, vai aparecer só o de Bacabal na segunda civil. Lá na segunda, esses aqui são todos os arquivos, aqui não tem. Deixa eu ver uma aqui que tenha. Cantanhede. Outra coisa, pessoal, é muito importante que vocês não apaguem nada desse drive compartilhado. Ah, mas isso aqui é um vídeo que, na verdade, era para ir para o PJE Mídias. Eu já coloquei no PJE Mídias. Não tem problema. Isso aqui é um backup. A gente tem espaço para guardar tudo isso aí que está aí. Por quê? O que foi que a gente fez? Toda vez que vocês mexerem nessa pasta da digitalização, a gente vai receber um aviso. Que a gente precisa saber por que estão mexendo nessa pasta. Porque, em tese, como eu disse, ela não é para ser mexida. Tudo que está aqui já está certificado lá no PJE. Vocês já devem ter visto lá no PJE uma certidão lá de juntada de mídia no Google Drive. Toda vez que a empresa de digitalização fez a carga de um arquivo no Google Drive, nessa pasta de uma unidade, eles certificaram isso no processo. Então, e geraram um link para isso aqui. Então, em relação a isso, vocês não vão precisar mexer em nada, não vão precisar fazer nada. Repetindo, vocês não vão mexer em nada aqui. Se vocês, tem um processo aqui, esse 5576-2018, o advogado pediu para juntar uns arquivos agora no Drive. Vocês não vão juntar aqui. Vocês vão juntar lá no meu Drive, vocês vão criar lá a pasta com todas aquelas subpastas que a gente sugeriu lá no manual. Vão colocar nome da comarca, nome da unidade, número do processo pela numeração única e o ID e a página daquele processo e vão colocar lá dentro os arquivos, vão gerar o link e certificar no processo. Lá, essa pasta compartilhada aqui que vocês receberam é só para os processos da digitalização, tá bom? Então, como eu disse, e como está constando lá, então, todos esses arquivos dessa pasta, eles estão em modo restritivo, ou seja, só o usuário da Secretaria Judicial logado aqui consegue visualizar. O que o advogado, o que a parte vai fazer? Vocês vão ter que liberar o acesso dele. Ele vai ter que solicitar, peticionar, e vocês vão liberar o acesso dele. Aqui está dizendo que naqueles processos, esses da digitalização, que não tramitarem em segredo de justiça, o secretário vai poder liberar esse acesso independente de decisão judicial, porque é um processo que está liberado para as partes, que está liberado para os usuários. Ele está em modo restrito porque a gente não conseguiu fazer isso de forma automatizada. Então, se vocês verificarem que o processo não é de segredo de justiça, vocês já podem mudar para qualquer pessoa com o link. É isso que esses parágrafos dizem. Por exemplo,
Os arquivos armazenados no âmbito do contexto a que se refere esse caput, ou seja, os da migração, que estão em modo restrito, deverão ser disponibilizados pelo secretário apenas para leitura. Isso daí é padrão, né, gente? Como eu disse, nada pode mudar. E não deve ser modificados ou removidos em nenhuma hipótese, entendeu? Vocês vão disponibilizar para as partes que solicitarem no modo leitor e vocês não devem modificar de forma alguma. Não podem mexer nesses arquivos da digitalização, porque não tem necessidade, entendeu? O secretário encarregado, nos feitos não sujeitos ao segredo de justiça, poderá conceder acesso dos dados que trata este caput a qualquer interessado, dependendo de autorização do magistrado, sob configuração qualquer pessoa com link, porque não há segredo de justiça, e, como eu disse, a regra é pública. O acesso aos atos e documentos armazenados sob segredo de justiça, por conta da lei, né, ou por decisão judicial, o juiz, mesmo naqueles casos não previstos na lei, o juiz pode entender que aquele processo deve tramitar em segredo de justiça, de alguma forma, por proteção das partes, ou para assegurar a investigação, ele pode adotar essa medida expressamente. Será concedido em função de ordem judicial e sob a configuração restritiva, certo? Exceto para as partes, que poderão acessá-lo após liberação direta pelo próprio secretário judicial. Então, naqueles processos, por exemplo, o promotor de justiça não está conseguindo acesso a um processo que tramita em segredo de justiça, ele é a parte. Não há nenhuma restrição em relação ao promotor. O juiz não especificamente determinou que o promotor não tivesse acesso àquele documento. Existem casos que mesmo as partes, pessoal, não podem ter acesso ao processo, ou pelo menos a parte dele. Por exemplo, se eu encaminhei uma decisão, o Ministério Público pediu uma prisão de um acusado, e ele pediu segredo de justiça, e ele configurou dessa forma, ou pediu que fosse configurado dessa forma, nem o próprio acusado, mesmo já tendo acesso àquele processo, ele vai conseguir enxergar. Ele não vai poder ver aquele documento. Mas, em tese, mesmo as partes, é isso que está dizendo aqui. Se não tiver nenhuma restrição específica, né, não for um sigilo específico de alguma das partes, as partes têm, no caso, acesso ao processo. Então, os promotores que não estão conseguindo acessar lá no modo restritivo, vocês podem já, desde já, o secretário judicial pode realizar essa liberação para ele, né, colocando lá o CPF dele. Vou mostrar aqui para vocês no ambiente do Google Drive. Você vai chegar aqui no Google Drive, nesse processo aqui, 5576, né? Eu não vou completar o procedimento, porque eu não vou mudar aqui, não vou mexer nesse arquivo, mas vocês vão aqui. Chegou um pedido de um advogado para acessar esse processo. Você verificou lá no PJE que esse é um processo que não tramita em segredo de justiça e também não deveria tramitar. Vocês podem também fazer esse filtro. Se vocês, na dúvida, entenderem, olha, esse processo aqui não está marcado como segredo de justiça, mas é um processo que deveria tramitar. No caso do advogado, não, porque o advogado tem que ter acesso. Mas vamos lá, um órgão externo quer ter acesso a um processo, e vocês acham que aquele processo deve tramitar em segredo de justiça. Na dúvida, solicite ao juiz, certifique que há o pedido, e que vocês solicitam ao juiz que aprecie o pedido de acesso daquela parte. Mas digamos que seja um caso simples, é um processo de furto, não tramita em segredo de justiça, o promotor está pedindo acesso. Vocês vão aqui, clicar aqui nessa aba aqui, nesses 3 pontinhos, clicar em compartilhar, e vão aqui colocar, vão colocar aqui o modo restrito, vão colocar o modo restrito, quando aparecer o modo restrito, vai aparecer para vocês verificar. Eu não vou colocar aqui para não fazer nenhuma alteração, que vai dar o alerta lá que eu falei para vocês. Mas vai aparecer aqui restrito, vocês vão colocar lá o CPF daquele promotor. Botou o CPF do promotor, é só clicar em concluído. O modo, como eu disse, é sempre esse aqui. Sempre leitor. Nunca compartilhem nada como comentador, como colaborador, muito menos como administrador de conteúdo, porque todos esses outros modos aqui permitem algum tipo de alteração. Então, é sempre nesse modo leitor. Essa função aqui nunca muda. O que vai mudar se vai ser qualquer pessoa com link, nos casos de processo público, e
restrito, incluindo o CPF, no caso de processos que tramitam em segredo de justiça. Esse é o procedimento para vocês realizarem essa liberação. Lá no e-mail de vocês vão começar a ver, lá da secretaria, vocês vão começar a ver isso aqui, ó, que eu vejo também porque eu estou lá com acesso. Vocês vão ver esse tipo de solicitação. O que é isso aqui? Isso aqui é que o promotor chegou lá, por exemplo, isso aqui é um caso de promotor. Ele chegou lá no link do processo, acessou o link e viu que ele estava sem acesso. Aí ele fez o quê? Pediu lá no próprio sistema. No caso do Ministério Público, a gente recomenda que tudo seja feito por petição, pessoal, para a gente não ficar aqui saindo, dando autorização para todo mundo de uma vez. Mas no caso de promotor de justiça, vocês podem fazer esse filtro aí, mas de qualquer forma, sempre bom, peça para formalizar por pedido. Se for um caso urgente, urgentíssimo, existe a possibilidade de compartilhar por aqui. Mas sempre, como eu disse, no modo leitor. Aqui o sistema mostra colaborador, mas não é colaborador. Se vocês quiserem compartilhar, é leitor, e aí clica em compartilhar. Não vou clicar para justamente não fazer esse procedimento que agora tem que ser feito pela secretaria. Mas é sempre mediante petição, tá, pessoal? Naqueles casos de segredo de justiça. Naqueles casos que eu falei de processo, né, que não está sujeito, aplica-se aqui o parágrafo 2º, vocês podem liberar, nesses casos, até lá por lá para o Gmail, tá? Mas sempre certificar que não é um processo de segredo de justiça. Na dúvida, encaminhe para o juiz, certifique, encaminhe para o juiz, para ele fazer essa análise. Como eu disse, a conta da secretaria é a única com privilégio de alterar o modo de acesso e compartilhamento dos arquivos armazenados. As outras contas vão poder até visualizar alguns processos, mas é a conta do secretário que tem esses privilégios de realizar o compartilhamento. Parágrafo 5º, o usuário com privilégio de acesso sobre a modalidade restritiva deve protegê-los de acesso autorizado, aquela cláusula geral de responsabilidade. Isso aqui então, esse é o final da nossa portaria, né? Eu vou ver aqui algumas. Vou abrir para perguntas. Deixa eu ver aqui, já temos algumas perguntas. Para os casos de eventual exclusão de determinado arquivos pela parte ou advogado, como recuperar? É o que eu disse, né? Vocês sempre têm que colocar em modo leitor. Colocou em modo leitor, não vai haver a possibilidade deles alterarem o arquivo. Aconteceu um erro lá, eu acabei colocando lá na hora de compartilhar em modo colaborador ou em modo editor, né? Não é editor, não. Deixa eu ver aqui rapidinho de novo. Em modo administrador de conteúdo. Esse pode fazer tudo. Vocês estão vendo aqui, ó, adicionar, editar, mover, excluir, compartilhar. Isso aqui é por favor, nunca façam isso. Sempre leitor, sempre leitor. Mas vai que vocês colocarem administrador de conteúdo e ele chegou lá e apagou. A gente vai receber esse alerta aqui, mas vai que também aconteceu alguma coisa, a gente não recebeu esse alerta. Mas vocês identificaram isso daí. A gente tem uma pasta espelhada de todos esses conteúdos. Eu acho que o pessoal da informática não vai nem gostar de eu falar isso. Porque a gente não quer dar essa opção para vocês. Isso aqui não pode acontecer, hipótese alguma, gente. Vocês liberarem para edição e eles alterarem. Mas vai que aconteça. A gente tem um backup desses arquivos, tá? Então, vocês podem solicitar para a gente os originais dessa pasta que está da digitalização. Da digitalização, a gente tem um espelho dessa pasta aqui, da digitalização. O que vocês colocarem no Drive e compartilharem e colocarem de edição e ele editar, a gente não vai ter esse backup, porque a gente não tem como todos os dias fazer uma varredura do sistema para pegar todos os novos arquivos e jogar num backup, entendeu? Então, esses arquivos que vocês passarem a colocar no Drive, vocês têm que ter
o cuidado de sempre botar no modo leitor, porque se alguém alterar, ou mesmo vocês, por erro, né, vocês vão perder isso, tá bom? É a mesma coisa que a gente tinha com o processo físico. A gente pegava o processo físico, a gente tem que ter a responsabilidade pela segurança daquilo que a gente tá sob custódia. Aquele processo físico é meu, eu não posso deixar de alguma forma que rasgue uma folha, ou que se perca, eu não posso deixar ele sem a bailarina lá e espalhar com outros processos, né? É o mesmo cuidado que a gente tinha lá com aqueles papéis, a gente tem que ter no sistema, tá bom? Com a permissão de leitor, a parte o advogado não consegue excluir, somente pode fazer download ou imprimir, exatamente. É isso que tem que ser feito. O advogado, já com a permissão de modo leitor, em processo de segredo de justiça, ele consegue incluir ou excluir arquivos? Não. Modo leitor não consegue incluir nem excluir arquivos. Um abraço para o Antônio aí, que ele teve que sair, e aqui acabou. Aqui não tem mais nenhuma dúvida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar então agora, só finalizar, pessoal. A gente ultrapassou aqui meia hora já do tempo. Só uma coisa assim, a gente está criando aqui uma minuta sobre o Google Meet. Provavelmente no final desse ano ou no começo do próximo, a gente vai editar um ato normativo que vai regulamentar o uso do Google Meet. Uma coisa que eu já queria deixar vocês aí, aproveitar a oportunidade, falar sobre isso, é só para falar para vocês que a gente vai ter um período aí de teste. Então, a gente vai poder liberar o uso do Google Meet hoje para audiências, é vedado. Por quê? Porque a gente não tem uma normativa sobre isso. A gente não tem uma padronização sobre o emprego do Google Meet para audiências. Então, o Google Meet é utilizado para reuniões, a gente está fazendo aqui no Google Meet essa reunião, mas para audiências a gente ainda, até disposição em contrário, é para utilizar o BBB, o nosso sistema de videoconferência lá, que vocês, mais do que ninguém sabe, assim, que é utilizado para audiências e para o balcão virtual. A gente vai tentar regulamentar esse Google Meet agora no final do ano, ou no começo do próximo, mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer para vocês é, a gente vai estabelecer um período de teste, uns 120 dias ou 90 dias que vocês vão poder utilizar ambos os sistemas, para poderem se familiarizar com o Google Meet. Então, vocês vão poder utilizar o sistema de videoconferência lá, que a gente usa hoje, e vão poder utilizar o Google Meet, seguindo os padrões que a normativa vai adotar, como vai ser utilizada a Secretaria Judicial, como o e-mail padrão, o armazenamento vai se dar lá no Google Drive, vocês vão baixar esse arquivo em tantos dias, colocar lá no PJ Mídias, certificar no processo, isso tudo a gente vai regulamentar. Mas, basicamente, sobre o Google Meet que eu queria dizer para vocês, era que a gente pretende migrar definitivamente para o Google Meet, a gente vai sair do sistema de videoconferência atual e vai para o Google Meet, pelos benefícios que a plataforma Google oferece, mas antes disso a gente vai dar um período de adaptação para vocês aí, para que vocês se familiarizem com o sistema, e aí quando a gente, depois desses 90 ou 120 dias, pare de utilizar o sistema de videoconferência e use só o Google Meet, vocês já estejam bem familiarizados com isso. A gente está procurando também uma ferramenta oficial para realizar a transcrição lá dentro do Google Meet. A gente está estudando isso também, mas, a princípio, eu acredito que não vai ter essa opção, porque as ferramentas que existem hoje dentro do Google Meet são ferramentas pagas, são ferramentas que a gente não tem como contratar nesse momento para todas as unidades judiciais. Bom, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado por vocês terem comparecido aí. Foram mais de 100 pessoas nessa videoconferência. Agradeço realmente pela atenção. Não vendo mais nenhuma pergunta, a gente está encerrando. Temos uma dúvida aí da Rosineude. Deixa ela mandar dúvida, mas está me despedindo de vocês. Rosineude, se você quiser falar, pode falar, ou então pode mandar no chat. Fica à vontade. O senhor me ouve, doutor? Ouço. É sobre a redistribuição das cartas precatórias dentro do Maranhão. Continua do mesmo jeito? Por exemplo, eu recebi uma carta precatória da comarca de São Bento. Aí eu posso cumprir e redistribuir para a vara de origem? Ou ela fica como a gente faz hoje? É cumprida e redistribuída. A carta precatória.
Uma carta precatória, você recebeu uma carta precatória deprecante da onde? Da comarca de São Bento. De São Bento. Aí você está aí aonde? Eu estou em Pinheiro. Aí você cumpre a carta precatória e redistribui para São Bento? É assim que vocês fazem aí? Quando a gente cumpre, a gente redistribui ela cumprida. Entendi. Aí ela baixa na nossa unidade. Entendi. Dentro do PJE do Maranhão, nós conseguimos fazer isso. Entendi. Eu confesso que eu não sabia desse, eu não sei bem dessa prática. É assim que tu fazia, Lorena? Era? Tu não tá prestando? Não, logo. Minha secretária estava vendo outra coisa ali. Mas, se for, eu desconheço uma Acho que normativa. permanece assim, né? A normativa Porque antiga. realmente eu nem imaginava que vocês faziam assim. Eu pensei que vocês Ela sai do nosso acervo. Eu pensei que vocês informavam o deprecante e arquivavam, entendeu? Mas eu confesso que eu vou pedir para você encaminhar para o nosso coordenador do PJE, isso é mais vinculado a ele do que a mim. Eu nem tratei dessa situação nessa normativa das cartas precatórias. Mas é interessante encaminhar lá o ofício para o coordenador do PJE, é o juiz Rodrigo Tessas, com essa consulta, que aí ele vai poder te informar. A princípio, eu não vejo nenhuma objeção que você continue adotando essa prática, entendeu? Mas, como eu disse, a partir de hoje, as unidades devem ficar monitorando as cartas precatórias que elas protocolam, entendeu? Em tese, você poderia simplesmente cumpriu, arquivar, tá bom? Mas, se você adota isso, você não tendo nenhuma normativa que vede, eu só peço para você consultar o doutor Rodrigo, que isso pode ter impacto nas metas, nos números, entendeu? Essas redistribuições de cartas. Jorge, só sanear o que dá a segunda CIO de Imperatriz, consegue me ouvir? Posso, pode falar, Samuel. É o provimento 42/2019 que trata sobre a redistribuição. Certo. Isso nos autoriza a redistribuir as cartas precatórias, tendo o Estado do Maranhão, através do PJE, fazia uma redistribuição de acordo com o parágrafo 2º, a devolução da carta precatória seria o juiz de origem mediante redistribuição por dependência, tá? Era o provimento da corregedoria. A dúvida da colega é se mantém esse provimento em ativo ou se vai, agora, no meu caso, eu como secretário, entro no sistema e pego a carta precatória, entendeu? Entendi. Olha, em tese, a portaria conjunta, né, ela como um ato normativo posterior, ela está revogando essa parte aí do provimento. Certo. Mas eu queria examinar isso de forma melhor. Então, eu peço que, foi a Rosineude, né, que foi a primeira a falar sobre isso, encaminha para o PJE, o doutor Rodrigo Tess, eu vou até aqui anotar para falar com ele também, mas é bom que as unidades encaminhem essas demandas, porque fica mais nítido, entendeu? Para a gente fazer essas alterações. Manda para a gente, para o doutor Rodrigo Tess, fazer até essa menção, qual é, de novo o ato? É o provimento, né? Isso, provimento 42/2019. Certo. Qual o artigo? O artigo 2º. Parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 2º, artigo 2º. Vou ver com ele se a gente mantém assim, se não, qualquer coisa a gente edita um outro ato específico para isso, para a gente ver, porque até a questão do nosso DataJude, dos nossos dados, muda muito, né? Se a gente deixa eu só botar no mudo aqui. O CNJ, às vezes, muda as normativas dele sobre esses dados, então, para a gente verificar se essas redistribuições, uma vez cumpridos, se não está prejudicando a gente, tá, entendeu? Mas, a princípio, a gente tem aí a possibilidade de já arquivar, uma vez que a atribuição é da unidade. Mas eu entendo que vocês podem continuar fazendo do jeito que vocês fazem. Eu vou consultar o doutor Rodrigo para ver se a gente muda isso ou continua dessa forma, tá bom? Por isso que eu marquei essa videoconferência, gente. Era realmente para saber como é que esses atos normativos estão impactando no dia a dia, no cotidiano de vocês. A gente, quando faz alguma coisa, algum tipo de ato normativo, minuta, né? A gente tenta abarcar o máximo de situações concretas possíveis, mas é só o usuário, são só vocês aí que vão conseguir dar esse feedback, esse retorno para a gente. Então, já tirei aí, já ganhei o meu dia com essa videoconferência, com esse problema que vocês me mostraram. Eu vou falar com o doutor Rodrigo para a gente
verificar se a gente edita algum ato para esclarecer isso, esse aparente conflito aí entre essas normas, tá bom? Deixa eu ver aqui, artigo 8º, acredito que trouxe um novo procedimento. Vou ver aqui também, artigo... A pessoal lá de São Mateus está falando também no artigo 8º da resolução... Ah, não, é o artigo, não, é o nosso atual, né? Isso, Mas a gente está... Da resolução, no caso, é até uma norma superior, né, ao provimento da corregedoria. Ele trata não só do primeiro e segundo grau. Ele está não só do primeiro, mas também do segundo. Eu vou só esclarecer isso com o doutor Rodrigo. Em tese, prevalece o artigo 8º, mas eu vou ver com o doutor Rodrigo, qualquer coisa, a gente encaminha uma recomendação às unidades judiciais, dando a nossa interpretação específica em relação a esse aparente conflito entre o provimento 42 e o artigo 8º hoje da resolução, tá bom? Mas, só para esclarecer o João, a portaria conjunta não é só da carta precatória vindo de outro estado, não. É das cartas precatórias vindas de outro estado e também das cartas precatórias internas aqui do nosso tribunal, certo? Então, esse artigo, essa resolução, ela trata da dinâmica das cartas precatórias como um todo, inclusive as nossas, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Toda vez que eu me despeço, aparece uma coisa. No contexto do artigo 6º da portaria, a segunda vai São Mateus, não é possível que o advogado tenha autorização apenas para fazer o upload dos documentos com a posterior conferência e correção pela unidade judiciária. Não é possível que o advogado tenha autorização apenas para fazer o upload. Não, gente. O que eu estou dizendo para vocês o advogado, ele não tem acesso ao nosso Google Drive, certo? O advogado, quando fizer lá, colocar na sua petição um link de um repositório de arquivos que ele botou documentos dele lá, ele vai pedir para a gente acessar esse link, tirar esses arquivos de lá e colocar no nosso Google Drive, tá certo? Esse que é o procedimento que está lá no artigo 6º, certo? Então, ele não vai conseguir acessar o nosso Google Drive e colocar arquivo no nosso Google Drive, tá bom? Eu vou só responder uma última pergunta e qualquer outra indagação, pessoal, vocês podem mandar. Eu estou lá no grupo dos servidores. Eu vou até botar o link aqui. Lorena, está fazendo outra coisa aí, né? Deixa eu... Coloca o link aí do grupo dos servidores. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho um grupo com os servidores. Se vocês não tiverem, vou botar aqui o link rapidinho. Deixa eu botar aqui. Botei aí no grupo, viu? São vários servidores que estão aí, mas aí no chat também o link, vocês podem mandar aí pelo grupo as dúvidas de vocês, tá bom? O último aqui, no nosso caso, o processo corre em segredo de justiça, quando fazemos distribuição, não temos mais acesso à carta precatória tramitando em outra comarca. Nesse caso, é o que eu falei lá, vocês podem solicitar como eu disse, em tese, vocês deveriam ter acesso, porque vocês que cadastraram. Pode ser algum problema de cadastro dessa carta precatória, certo? Então, mandem e-mail para a informática, para eles abrirem um processo para solicitar esse acesso para vocês verificarem o que está dando problema. Só está tendo acesso ao e-mail do juiz. Então, deve ser a forma que vocês estão cadastrando isso, tá bom? Então, mande para a informática para eles analisarem esse problema e verificarem uma forma de vocês terem acesso. Mas, como eu disse, não tendo acesso, tem a possibilidade de vocês solicitarem para a unidade judicial que encaminhe pelo malote digital, como eu falei para vocês, tá bom? Está lá a autorização para a unidade fazer nesses casos de segredo de justiça, justamente estava prevendo a possibilidade de ter algum problema aí nesses acessos, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Vocês podem encaminhar perguntas lá pelo WhatsApp que eu tenho junto com os servidores aí da Corte
junto dos servidores da Justiça, tá bom? Eu agradeço mais uma vez aí pela participação de todos. Tenham todos aí uma boa tarde, bom trabalho.